E aí, pessoal, quem nunca deu aquela olhada pela casa e se sentiu sufocado pela bagunça que atire a primeira pedra? É como se a gente vivesse num mar de tralhas, né? Mas calma lá, que eu tenho a solução, o minimalismo. Se preparem para uma jornada inspiradora. Vamos juntos transformar esse caos em paz, essa bagunça toda em pura harmonia. Porque minimalismo não é viver sem nada, é viver com o que realmente importa. Propósito, leveza e alegria. Bora nessa? Gente, imagina só a cena. Um quarto que mais parece um tsunami de coisas. Roupa em cima da cadeira, papel para todo lado, objeto perdido que você nunca acha quando precisa. Viver nesse caos só traz estresse. A gente perde tempo procurando coisas perdidas, sem contar que rouba toda a nossa energia e concentração. Mas acredite em mim, essa mudança vai transformar sua vida. E aí, vamos desmascarar os grandes vilões da bagunça? A gente acumula coisa por apego, medo de precisar um dia, ou pura mania. Roupa que não serve, objeto quebrado, papelada. Chegou a hora de desapegar. Lembre-se, o negócio é ter uma vida mais leve e prática. Liberte-se do peso do acúmulo. O primeiro passo é o famoso desapego. Com menos tralha, fica tudo mais fácil de organizar. Defina um lugarzinho especial para cada objeto. Um ambiente organizado deixa a rotina mais leve e prática. Mantenha a disciplina e você terá um lar sempre organizado e aconchegante. É impressionante como a organização do nosso cantinho se reflete na nossa mente. Antes e depois. Uma comparação reveladora. Que tal comparar para ver a diferença? Lembra daquele ambiente caótico que te sufocava? Agora, visualize seu novo lar organizado, funcional e aconchegante. Sabe do que a gente não precisa para viver? De excessos. E cada dia que passo, isso faz ainda mais sentido. Comecei o destralhe da minha casa e hoje foi dia de arrumar o quarto do meu filho. E como é impressionante a quantidade de coisas que podemos acumular. E que só tirando tudo de dentro do guarda-roupa, de dentro dos armários, pra gente ver a quantidade de coisa que não faz mais sentido guardar. Livros, cadernos, roupas que não serviam mais, brinquedos e até mesmo caixas vazias. E cada um desses itens iam formando uma pilha cada vez maior, que seriam jogados simplesmente dentro de um saco de lixo. Separamos roupas e calçados para doação, jogamos os cadernos velhos no lixo e vamos dar os livros e os brinquedos para quem realmente vai usar. Até porque algumas coisas que não fazem sentido para nós pode fazer sentido para outra pessoa. Por isso eu acredito que esse processo é sobre autoconhecimento. É sobre entender o que realmente faz sentido para nós, para nossa família e para o nosso lar. Essa foi a organização de mais um cômodo da minha casa. Depois ainda tem a limpeza. Eu continuo por aqui no meu processo. O minimalismo é você ter o básico, né? O necessário. Seria o mais é menos. O que é um estilo de vida minimalista? É quando você se predispõe a viver com menos, com aquilo que é realmente importante e essencial. Esse movimento minimalista é isso, tipo assim, o que eu preciso, o que é essencial? Eu preciso de tanta coisa? Os arquitetos minimalistas estão se tornando um nicho de mercado, porque as pessoas não estão mais interessadas em ostentar uma casa que eles não vão usufruir. Então eles preferem ter um apartamento pequeno que tenha tudo e que eles possam ter mais tempo para viajar, para estar com os amigos. Para o minimalismo, a viagem é muito mais importante, não para comprar. A viagem de usufruir essa experiência com amigos, conhecer novas culturas. Vivenciar outras oportunidades. É muito mais importante. Eu acho que o amadurecimento vai trazendo isso. A gente vai vendo que a gente precisa bem menos. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que rever essa questão de quanto mais eu trabalho, mais eu produzo, mais eu tenho. A gente tem que mais ser e menos ter. E o que as pessoas não entendem é que o minimalismo, junto com a lei da atração, que me ajudou a ter essa vida incrível que eu estou tendo hoje. Quando você direciona o seu consumo, automaticamente sobra mais dinheiro na tua conta. Você entende? Então, você não fica comprando coisas desnecessárias. Porque você precisa agradar o outro, porque você precisa estar na moda, porque você precisa andar na moda. Você começa a ter mais segurança. Por exemplo, antes, quando eu era adolescente, eu gastava muito dinheiro em produtos cosméticos. Além de jogar um monte de embalagem de plástico no lixo, eu gastava muito meu dinheiro com coisinhas pequenas. Gente, quando eu via, eu até ganhava dinheiro, mas cadê o meu dinheiro? Entende? Então, o dinheiro, se a gente não gasta com coisas desnecessárias, a consequência é acumular.
aí na faixa dos 20, tá longe dos 30 anos, eu tô perto dos 30, então eu tô te dando um conselho aqui pra vida, conselho que eu só vim ter, ó, depois de muito tempo, e isso pode sim mudar a rota da tua vida. Seja minimalista no bom sentido. Eu até anotei aqui, ó. Evite ser consumista demais, evite comprar coisas desnecessárias, evite ser uma pessoa que tem compulsão por compras, faça compras inteligentes, sabe? Compre realmente o necessário, aquilo que você realmente precisa, não sai gastando, jogando seu dinheiro pelo ralo. Uma coisa que eu aprendi é, compre o necessário e invista mais em quem você quer se tornar do que em quem você quer parecer ser. Porque eu lembro, gente, de uma época que eu queria fazer as coisas muito para impressionar as pessoas, sabe? Às vezes eu gastava o que eu não tinha para agradar, para impressionar, e isso é o caminho mais rápido para você, ó, cair num pedestal financeiro, porque assim, você se engambela toda, enfim, não faça isso. Seja pessoa realmente minimalista, compre o necessário, invista mais em você do que em parecer ser alguém que você não quer ser. Hoje eu tô nem aí, gente, já me chamaram de mão de vaca, porque eu simplesmente falei não para não participar de coisas que eu não queria participar, ou que às vezes eu até queria, mas eu não queria, né, gastar financeiramente, porque eu não podia realmente gastar. Então, gente, eu não me importo de ser chamada de mão de vaca. Hoje, ó, pra mim, eu falo não, ó, sem medo. Não. Por quê? Porque se não tá dentro das minhas condições financeiras, eu descarto. Sabe, eu não vou ficar fazendo algo para impressionar, eu já me ferrei, entrei em dívidas para poder fazer coisas para agradar os outros e, gente, isso é frustrante, não façam isso. Quando eu falo de você ser uma pessoa minimalista, é você, por exemplo, fazer compras inteligentes, como essa regata aqui que eu tô usando mesmo, é uma compra inteligente que eu tive aqui no TikTok Shop, que eu paguei menos de R$60 em 3 regatinhas dessa aqui, com cores atemporais, para eu poder usar, assim, ó, por muito tempo. Então, até roupas que eu uso aqui, gente, eu compro de forma muito estratégica, para eu poder usar por muito tempo e não ficar dependendo de ficar fazendo compra, sabe? Porque eu era uma compradora muito compulsiva, eu gastava muito dinheiro com roupa, eu gastava todo o dinheiro que eu tinha em mãos, eu não sabia segurar esse dinheiro, e justamente por conta da compulsividade que eu tinha por compras, eu não entrava em uma loja para sair de mãos vazias, e esse era o meu maior erro. Então hoje o que eu faço? Eu me policio muito. Eu vou aqui, se eu vou fazer compra pela internet, eu seleciono no carrinho lá as coisas que eu tenho interesse, mas eu fico, ó, selecionando. Toda vez que eu abro esse carrinho, eu vou tirando umas coisas. Não, eu acho que isso aqui pode esperar. Não, isso aqui não é tão necessário. Porque se você for pela impulsividade, você compra coisas que de fato poderiam esperar, que de fato não é tão necessário, tão urgente assim. Então, se eu entro numa loja da mesma forma, eu olho, eu anoto, eu reparo ali, e aí eu falo assim, não, se isso realmente foi importante para mim, daqui a pouco eu volto nessa loja e eu levo isso. E aí, gente, acaba que na maioria das vezes é só fogo de palha, eu nem volto, nem lembro disso, eu só vou lembrar depois de dias, sabe? Então, assim, se policie, se cuide, seja minimalista, porque só assim você vai aprender a cuidar melhor do seu dinheiro e evitar frustração no futuro. Já salva aí, curte, compartilha também. Fala pra mim, se você já não saiu de casa pra comprar uma coisa que você tava precisando e voltou com 3, 4 sacolas na mão. Eu quero muito simplificar a minha vida e dar valor em momentos, e não coisas materiais, objetos que às vezes a gente compra no impulso e fica lá encostado que a gente nunca usa. E o pior, geralmente quem faz essas críticas vai olhar o guarda-roupa dessa pessoa, tá abarrotado de coisa, de bagunça, que não sabe mais nem onde enfiar. Eu quero dar mais valor a momentos com a minha família e não em coisas materiais que traz ali uma felicidade momentânea. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas muito provavelmente você gostaria e quer ter a sua casa mais organizada. E aí, o que será que as pessoas organizadas fazem que você não despertou, talvez você não faça? Primeira coisa, as pessoas organizadas, elas têm um lugar para cada coisa dentro dos seus lares. Esse é um princípio base da personal organizer, né, da organização. Tudo que está na sua casa, mas tudo mesmo, precisa ter um lugar específico. Por quê? Porque assim você vai conseguir, ao tirar, usar aquilo, você e qualquer pessoa da sua casa, tá? Você vai conseguir usar aquela coisa e depois, por ela ter o seu lugar, você vai conseguir voltar com aquilo para o lugar com muita rapidez e com muita facilidade. Até, por exemplo, vai pedir ajuda para alguém, né? Filho, filha, você pode guardar isso aqui para a mamãe, por favor? Ele também vai saber o lugar daquela coisa. Então esse é o primeiro hábito, essa é a primeira atitude prática que as pessoas organizadas têm.
Cada coisa tem o seu lugar. Assim elas evitam que a bagunça fique espalhada pela casa. Segundo hábito, elas planejam o seu dia com antecedência. Lista de tarefas mesmo. Algumas pessoas são mais digitais, outras são mais manuais, né? Eu anoto na minha agenda, eu não guardo na minha cabeça. Se eu guardar na minha cabeça, certamente eu vou esquecer muitas coisas. Então, um outro hábito de uma pessoa organizada é essa, ela planeja com antecedência. Mas assim, uma agenda, um cronograma simples, algo que funcione para você. E aí você vai se sentir mais realizada e também muito mais organizada, tá bom? Outro hábito das pessoas extremamente organizadas. Elas praticam o desapego regularmente. Não acumulam objetos desnecessários, coisas supérfluas, não tem coisas paradas dentro de casa. Por quê? Quanto mais objetos você tem, mais coisa você tem que gerir, cuidar, guardar, organizar dentro da sua casa. Então, é diretamente proporcional. Se você tem muitas bugigangas em casa, muitas tralhas em casa, você vai ter muita coisa para tomar conta. Muito mais coisa vai ficar espalhada, entende? Então, esse desapego regular, ele é fundamental para as pessoas organizadas, faz parte, é o que eu falo. A organização e o desapego, eles andam juntos, não tem como separar um do outro, tá bom? Outro ponto, as pessoas organizadas, elas evitam adiar tarefas simples. Tarefas simples. Um exemplo aqui de tarefa. Sabe aquelas que em menos de 2 minutos você consegue resolver? Tem alguns pares de sapato espalhados pela casa. Em menos de 2 minutos, você vai lá, pega os sapatos e guarda no lugar deles. Tarefa simples. Você passa pela sala e vê, por exemplo, que as almofadas estão todas jogadas, espalhadas, tem até alguma pelo chão. Uma tarefa simples, em menos de 2 minutos, você vai lá, pega as almofadas, arruma direitinho, já vai trazer ordem, uma sensação de paz para sua casa. Então evite, tá? Não fica adiando coisas simples, porque essas pequenas coisas simples, elas vão se acumulando e aí a nossa casa vai ficando bagunçada. É assim que a bagunça se instala. É um simples aqui, com um simples ali, outro simples lá, e aí a coisa vira um amontoado de coisas simples fora do lugar e desorganizadas. Então evite, as pessoas organizadas fazem isso. E para finalizar, elas sabem dizer não. Dizer não para convites, dizer não para compromissos, né? Elas protegem o seu tempo e a energia que elas têm para aquilo que verdadeiramente importa, né? Se a gente sair aceitando tudo, tanto dentro da nossa casa, quanto compromissos sociais, quanto coisas de trabalho também, nossa energia, nosso tempo, ela vai acabar diante daqueles compromissos desnecessários, diante daquelas coisas desnecessárias e que não importam pra gente, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, até mais. Vocês vão ter que se acostumar, porque essa é a minha nova vida e eu gosto dela. Por quê? Não devo nada pra ninguém.